Eu pensei em fazer um vídeo rápido para esclarecer alguns pontos sobre evolução e outros de ambiguidade em alguns dos meus vídeos anteriores. Quando você vê na televisão ou nos livros esses desenhos onde começam com um macaco primitivo e mostram espécies que apresentam alguma forma de progresso, pelo menos no que se trata de andar sobre dois pés, e no fim eles culminam com o Homo sapiens, você imagina que a evolução é o tipo de processo que cria as coisas cada vez melhor. Você imagina que essa noção de progresso e que, com o passar do tempo, cada espécie é melhor do que a sua versão anterior. E eu quero ser muito claro que esta noção de melhor não faz sentido no contexto de seleção natural ou evolutiva. Que tudo o que importa é a aptidão para o seu ambiente ou a frequência como você é capaz de reproduzir no ambiente, o que realmente não corresponde a essa noção de melhor. Então, algumas pessoas pensam, qual vai ser o próximo passo na evolução humana? Elas imaginam humanos com um cérebro grande que podem mover as coisas com energia mental e tudo isso, e que podem ver através das coisas ou qualquer outra coisa assim. Elas imaginam algum tipo de progresso que mostre que estamos mais inteligentes. Podemos fazer essas coisas que um macaco não poderia fazer. Talvez a próxima fase da evolução será algum tipo de super-humanos. Eu não sei qual a próxima fase da evolução ou se existe qualquer fase seguinte. Não posso entrar nesse debate, mas a ideia é que esse não é necessariamente o caso. Se você pegar nossa atual população humana, o sucesso em termos evolutivos é muito diferente do sucesso em tipo de definição social. Por exemplo, digamos que existam duas pessoas, tá? Você sabe que esse cara aqui tem um PhD, ele tem um mestrado, tem muito dinheiro, quer dizer, tudo o que a sociedade define como sucesso, porque ele fez seu mestrado, seu PhD, ele ficou muito tempo na escola e ele decidiu não ter filhos porque ele quer ser muito responsável, ele olha para quantas pessoas existem no mundo, a superlotação e o impacto ambiental. Então, digamos que ele e sua esposa, que é também uma pessoa com mestrado, PhD e todo esse dinheiro e posição, e gastou um tempo enorme na escola, eles decidem ter um filho. Deixa-me ver. Esta é sua esposa, que tem o mesmo tipo de postura. Ela é educada da mesma forma e, do nosso ponto de vista, é um casal muito bem-sucedido, muito responsável. Agora vamos dizer que há algum outro cara aqui e que ele é apenas uma espécie de maluco, um louco. Para o caso, vamos dizer que ele é só louco. Que desde o início ele era muito irresponsável, ele tinha um filho após o outro. No momento que ele tem 30 anos, ele tem 10 filhos. Todos com mães diferentes e talvez algumas das crianças tiveram que ir para a adoção. Quem sabe a situação que esse cara vive? Eu não quero julgá-lo, mas a ideia geral é que na sociedade diríamos, esse cara é menos bem-sucedido. Mas pelo ponto de vista evolucionário, esse cara é muito mais bem-sucedido. Pessoas como esse cara estão aumentando a frequência de seus genes muito mais rapidamente do que a frequência dos genes dessas duas pessoas. Então, quando falamos de aptidão de um ponto de vista evolutivo, isso não é necessariamente aptidão do ponto de vista que gostamos de pensar em nosso sistema de valores regulares que temos na sociedade. Essas pessoas pareciam muito adaptadas intelectualmente e, quem sabe, talvez fisicamente também, mas elas não estão reproduzindo. Seus genes não estão sendo passados com a frequência desse indivíduo. Esqueci a estatística, mas há algo como 80% das pessoas na Ásia têm genes de um homem ou algumas pequenas coleções de homens que datam, eu acho, de um homem dos anos 1200. E ele é provavelmente um descendente dos guerreiros mongóis, seja Gengis ou Kublai Khan, mas isso só mostra que há muita chance, e eu não vou fazer qualquer julgamento aqui, de haver muitas pessoas agressivas que poderiam ter violentado e roubado sociedades inteiras, e eles foram muito bem-sucedidos do ponto de vista evolutivo, embora pudéssemos pensar que suas ações são desprezíveis. Por isso, eu quero dar o sentido de que não há necessariamente o sentido de progresso. Se esse padrão descrito continuar acontecendo, esse tipo de pessoa vai se tornar menos e menos frequente no pool genético do que essa, que irá se tornar cada vez mais frequente no pool genético. Então poderíamos terminar com uma população humana mais agressiva ou menos responsável, entre aspas. Então eu quero esclarecer que a evolução, ou seleção natural,
não é apenas uma série de etapas progressivas onde nós ou qualquer organismo vamos devagarzinho se tornando melhores, mais inteligentes e, no caso dos animais, mais rápidos. Depende somente do seu ambiente e de para que estamos sendo selecionados. Agora, outra coisa que quero deixar clara é realmente alguns dos pontos que eu fiz no vídeo sobre a concepção inteligente. Nesse vídeo, minha intenção não era realmente fazer uma comparação entre a inteligência e a evolução. Então, você tem a evolução nesse lado e o conceito de inteligência desse lado. Eu quero que fique entendido, e eu talvez não tenha sido claro o bastante nesse vídeo, que esse debate é um debate artificial. A evolução é a base da biologia moderna. Se você quiser entender como a gripe funciona, ou se quiser entender o genoma humano, ou ainda entender a hereditariedade, a evolução é a pedra fundamental para isso. E isso não está completo. Todos os dias, todos os anos, descobrimos cada vez mais coisas sobre como o processo de seleção natural funciona. Ainda existem debates em aberto. As pessoas não têm certeza que, no ritmo em que a evolução ocorre, outros fatores poderiam fazer ocorrer mais rápido ou mais devagar, mas eu quero ser claro. Isso explica todas as nossas observações. Vou colocar dessa forma. Todas as observações na ciência moderna estão fazendo um backup da evolução e da seleção natural. Ela é a base da biologia moderna. Assim, se alguém negar a seleção natural e a evolução, estará negando a compreensão de biologia moderna. A concepção de inteligência é todo um sistema de crenças, e o meu propósito aqui é tentar talvez conciliar o grupo que favorece isso com a ideia da evolução, de modo que possam conciliar as crenças religiosas, de modo a não negarem o que é a pedra fundamental da biologia moderna. E quando eu falo sobre concepção, eu faço de modo que, em vez de olhar uma concepção específica, ou seja, um organismo específico, e eu procuro fazer de modo que não haja nenhuma concepção específica. Mesmo que você fosse considerar o olho humano, não existe uma só versão do olho humano. Há uma variabilidade infinita de olhos humanos, mesmo que houvesse concepções inteligentes e concepções não inteligentes. Mas meu propósito por trás do vídeo foi dizer que, se você está inclinado a acreditar em um Criador, então a concepção mais elegante está no nível do sistema onde a evolução realmente existe. Eu não estou tentando dizer que há um Criador ou que não há um Criador. Estou apenas dizendo que se você está inclinado a acreditar em um, isso é mais profundo e dá maior justiça para o Criador no qual você está inclinado a acreditar. Mas isso não é ciência. A concepção inteligente é uma negação do que todas as ciências modernas dizem hoje. E isso não é uma teoria, como alguns defensores da mesma a colocam. Eles cercam com termos que soam científicos, mas não é uma teoria. Você não pode testar a concepção inteligente. Não existe nenhuma coordenada que irá confirmar ou negar se, de alguma forma, algo foi criado por algum tipo de criador consciente. Isto é apenas um sistema de crenças que, essencialmente, rejeita tudo isso. Mas eu não quero ser desrespeitoso com aqueles que acreditam nesse sistema de crenças, porque se trata de crenças particulares. Meu objetivo é realmente conciliar isso. E se você quiser ter sua crença num Criador e lhe dar o devido crédito, é melhor você olhar para o sistema ao invés de só para o Criador. Então, eu só queria elaborar esses dois propósitos, dois esclarecimentos. Um sobre a evolução / concepção inteligente, um debate entre aspas, mas não é realmente um debate. A evolução é a pedra fundamental da biologia moderna. E isso é algo que apenas rejeita isso, não é uma teoria provável ou improvável. E eu quero atingir o propósito de que a evolução não significa necessariamente uma linha reta à frente do progresso em criaturas cada vez mais inteligentes e impressionantes.